A palavra de hoje que nós estamos trabalhando é eternidade. Amém? Quem viu a primeira parte da eternidade aqui? Só os heróis. Amém? E agora nós vamos para a segunda parte. E eu quero que você... Quem trouxe o caderninho? Amém, amém. Essa segunda parte vai falar sobre batalha celestial. Cadê a dona Lilian? Lilian de Osasco. É de presente para você, viu? Totinho, é encaixadinho para você. Então, batalha celestial. Preste muita atenção, queridos. Muita atenção, porque, aleluia, Deus vai falar muito. Então, está comigo aqui. A palavra base, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Feche os teus olhos e peça ao Senhor força, disposição, ânimo e, mais do que nunca, a capacidade de compreender e ouvir a voz do Espírito Santo. Fala assim: eu não quero ser roubado, eu não quero negociar, trocar por um prato de lentilha esse momento na minha vida. Eu quero conhecer mais ao Senhor. E para isso eu estou aqui, Pai, dando essa oferta de amor nessa vigília, para ouvir a Tua voz, para crescer na fé e me fortalecer no Espírito. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, Espírito de Deus, foi o Senhor que preparou esse ambiente, essa vigília, Pai. E desde o começo temos sido ministrados, trabalhados o nosso espírito. Nós pedimos a Ti forças, meu Deus, para resistir todo cansaço no corpo, todo esgotamento físico e mental, seja dissipado, anulado agora, torne-se efeito em nome de Jesus. Revigora a força, o ânimo, Pai. Revigora o ânimo, Senhor Jesus, e dá aos Teus filhos atenção e a capacidade de compreensão, para que possamos, Pai, aprender mais de Ti, conhecer mais a verdade, conhecer mais a verdade que é Cristo, Pai. Por isso nós nos entregamos a Ti, prostrado aos Teus pés. Por isso, Pai, nós nos dobramos diante de Ti, Senhor, para receber essa porção santa, essa seiva que sai do Teu altar, Pai. Fala ao nosso espírito, ministra o nosso coração, enche-nos, meu Pai, batiza-nos com o Teu fogo, e marca, Pai, a nossa vida com essa palavra, e possamos sair fortalecidos na fé para a Tua glória. Tudo seja feito para o Teu louvor. Nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Cada partinha dessa palavra é muito importante, você tem que estar atento para meditar sobre o que Deus está falando. Então, nós precisamos ser profundos conhecedores do quê? Conhecedores da verdade, do mundo espiritual, e o que essas verdades significam e afetam o mundo natural e as nossas atividades ministeriais. Entenda, queridos, você é um intercessor, um ministro de dança, ministro de louvor, e mais do que nunca, você tem interação com o reino espiritual. Então, não dá para nós exercermos o nosso ministério sem um profundo conhecimento da verdade, sem um profundo conhecimento do mundo espiritual, e isso é algo que tem que ser um investimento constante na nossa vida. Eu sou novinho, tenho 32 anos de renascer, entrei com 1 ano de idade, dá para saber minha idade agora, né? Então, 32 anos que eu estudo a Bíblia.
32 anos que sou inconformado, não aceito as coisas normais, vou buscar. E glória a Deus que o Senhor, na renascer, Ele derrama, e derrama muito. Então, para que nós consigamos essa condição de ter a verdade, nós devemos depender totalmente de quem? Somebody home? Então fale bem alto. Para que eu conheça a verdade, eu devo depender. Não ouvi. Eu devo depender totalmente do Espírito Santo de Deus. Essa é a condição sine qua non. Essa é a condição básica para que você possa superar os seus limites, romper suas barreiras e alcançar novos patamares. Olha lindão aí. Olha, a gente vê essa foto, essa imagem, até anima, né? O que o apóstolo pregou na Santa Ceia? Vocês estão desanimados? Fala bem alto, quero ouvir a voz de vocês. Ambientes espirituais. Foi maravilhosa. Queridos, diante de um assunto como esse, nós vamos avaliar profundamente a aula que o apóstolo Estevão nos deu nessa última ceia de agosto sobre ambientes espirituais. Nós estamos falando sobre eternidade. Estamos falando sobre consciência do mundo espiritual. E o apóstolo prega sobre ambientes espirituais. É conexão, é ligação com o Espírito Santo. Então ouça uma parte da ministração do apóstolo, por favor. Tudo no mundo espiritual envolve ambientes. Por quê? Nós vemos aqui Paulo dando uma revelação profunda. Ele fala sobre a imortalidade de Cristo, sobre aquilo que nenhum homem viu o Senhor Jesus exatamente como Ele é, e aonde o Senhor habita. Aonde Ele habita? Em um lugar de luz inacessível. Preste atenção. Significa o quê? Não existe acesso humano a este lugar. Isto o que é? Um ambiente espiritual. E tudo na Bíblia nos mostra esses ambientes espirituais. Paulo, por exemplo, ele fala em 2 Coríntios 12, 2, que ele foi arrebatado até o terceiro céus. Ele não sabe se estava no corpo ou fora do corpo. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então nós vemos que Paulo não fala que ele viu o Senhor Jesus. Ele fala que ele ouviu palavras inefáveis e ele foi ao terceiro céus. O que significa isso? Um ambiente de glória. Há muita gente que fala, olha, o primeiro céu é esse que a gente vê, o segundo céu é onde habitam os anjos, o terceiro céu. São deduções, mas na verdade, aonde Paulo foi levado? A um ambiente espiritual, aonde havia a glória do Senhor. Por isso, nós vemos várias e várias manifestações de ambientes. E é impressionante, porque quando nós mergulhamos nesse estudo, nós entendemos algumas coisas. Por exemplo, Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra, e sim contra principados e potestades. Contra quem? Os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestes. E às vezes a gente passa batido nesse texto. E o que são regiões celestes? São ambientes espirituais. Amém, queridos?
Olha o que o apóstolo nos ministrou sobre ambientes espirituais. E não é coincidência, é Jesuscidência. E nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito e entender que Ele trabalha na igreja, usando o apóstolo, a bispa Fernanda, o bispo Klinger, o bispo Bill, o bispo Tavares, usando cada um de vocês. É o Espírito que está nos dirigindo e nos ensinando a entender e discernir o mundo espiritual. E o apóstolo trouxe realmente uma revelação muito importante. Nós, no Ministério de Intercessão, temos que aprender a ouvir as ministrações, como esta que você acabou de ouvir, repetidas vezes. Eu ouvi 3 vezes, queridos. Amém? A ministração que eu fiz no sábado, quem foi no simpósio aqui no sábado? Só os heróis da fé também. A ministração que eu fiz no sábado, Cris, eu já ouvi 2 vezes. Ah, mas gosto de ouvir tua voz? Não, eu gosto de ouvir a voz do Espírito. Porque cada vez que eu vou ministrar, eu entrego ao Espírito Santo para que Ele fale através de mim. Então eu quero ouvir o Espírito Santo. Então eu ouvi 2 vezes a minha ministração para ser ministrado. Amém? Porque não é brincadeira. Isso não é apenas um ministrar uma palavra. Ah, vou apenas entregar uma palavra. Não. Eu estou aqui sendo ministrado pelo Espírito Santo. Fala, estou aqui sendo ministrado pelo Espírito Santo. Então atenção, queridos. Preste atenção e valorizem. Amém? Nós temos que ouvir repetidas vezes para conhecer e nos aprofundarmos nas verdades espirituais que o Senhor Espírito Santo está trazendo a visão apostólica renascer, tanto nas ceias de oficiais, como nas vigílias, e também nas reuniões. Amém, queridos? É muito sério isso. Amém. Então, como entender? Vamos continuar na pregação do apóstolo. É isso que é importante, querido. Não é só, o apóstolo pregou na ceia, não. Eu vou pegar a palavra do apóstolo e vou depurar, vou estudar, vamos avançar. E ela se encaixou totalmente na vigília. Isso achei demais, né? Então, como entender os ambientes espirituais? Lá em 1 Coríntios 2,9 diz: mas o que está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Quem ama a Deus aqui? Então se prepare, queridos. Você vai crescer na fé, como intercessor. Aqueles que participam da vigília vão crescer muito em conhecimento. Em 1 Coríntios 2,10 diz: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o quê? O Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, queridos, Deus tem interesse em você. Ele quer investir na tua vida. Como Deus investe na tua vida? Trazendo conhecimento além do natural, te fortalecendo na fé, para que você enxergue o mundo espiritual e possa conhecer realmente o plano de Deus para a tua vida. E para conhecer o mundo espiritual, queridos, existe o que? A condição de também conhecer a ação do maligno. Existe a ação do espírito de engano. E ultimamente nós vivemos em um tempo onde há diversos tipos de enganos, em muitas situações que nos cercam. Lá em 2 Coríntios 4:3 diz: mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitas pessoas, queridos, estão deixando de ler a palavra, estão deixando de discernir a palavra, para acompanhar aquilo que são os youtubers. Aqui são os famosos, explicando a Bíblia, explicando aquilo que muitas vezes não tem relação com Deus. E hoje está havendo uma febre muito grande. Então muito cuidado com isso. Muito cuidado, por quê? Porque o Senhor tem para nós uma condição diferenciada, e Jesus mesmo, Ele nos alertou. Preste atenção. Jesus respondeu: tenha cuidado, para que eu não seja enganado.
Então, grande parte das informações distorcidas da verdade que andam no nosso meio são devidas aos desconhecimentos espirituais de muitas pessoas por não valorizarem o investimento necessário no aprofundamento do conhecimento do mundo espiritual. Então não é porque eu leio a Bíblia, não é porque eu fiz um curso. A relação correta é aprender e buscar no Espírito Santo de Deus. Não é conhecimento bíblico, é intimidade com o Espírito Santo. Fala, não é conhecimento bíblico, é intimidade com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que conhecem muito da Bíblia, são teólogos, mas são completamente cegos espiritualmente. E lá em 2 Coríntios 11:3 diz: temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Amém, queridos? Porque é necessário, numa relação profunda com Deus, o que? Discernimento espiritual. Fala, Senhor, dá-me discernimento espiritual. E lá em 2 Coríntios capítulo 2 diz, versículo 14: ora, o homem natural, a pessoa natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Existem muitas teorias conspiratórias que procuram distorcer a verdade bíblica, levando muitos cristãos a acreditar e replicar heresias criadas por espíritos enganadores que estão atuando nesse mundo tenebroso. Lá em 1 Timóteo 4, no versículo 1, todo mundo já conhece, que diz: ora, o Espírito afirma que nos últimos tempos, o quê? Alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essa palavra, queridos, esse introdutório aqui, ele é uma expressão de uma revolta. Quando eu falei para vocês, sou estudioso da palavra, me sinto assim quase que um cientista da palavra, né? Não adianta tentar me enganar, porque, né, vou fundo. E tem muitas besteiras sendo faladas no nosso meio. E as pessoas estão tentando explicar a Bíblia de diversas formas, e é assustador aquilo que está acontecendo. Olha o exemplo, queridos. Por isso, tenha muito cuidado com as informações divulgadas na internet, principalmente a inteligência artificial ensinando a Bíblia. Preste atenção, queridos. Está vendo aquela estrelinha azul ali? Quem está vendo? Quem não está vendo? Eu conheço um oculista bom. Está vendo aquela estrelinha azul? É o símbolo do Iá. Não tem a estrela de Davi? Não tem a estrela que guiou agora? Ele quer ser a estrela guia. O Iá quer ser a estrela guia. E está tentando explicar a Bíblia. Quando você abre o Google e pergunta, aí fez uma pergunta: o que é batalha espiritual? A primeira resposta é do Iá. Guarde isso, queridos. E as pessoas vão na primeira resposta. E como é que ele responde? Olha, a doutrina cristã, olha, os cristãos pensam assim, mas... Então, condições humanas tentando manipular, distorcer a tua mente, a tua forma de compreender, sem que você perceba isso. Muito cuidado com aquilo que são presentes do inimigo, como diz presente grego, né? Então, ouviu a explicação do Iá, joga fora. Bispo, mas a inteligência artificial, eu prefiro a inteligência espiritual. Prefiro a inteligência do Espírito Santo. Ele revela, ele dá o entendimento que passar disso é de procedência do maligno. Capite ou não? Está claro ou não, queridos? Está entendendo o que Deus está falando com você? Tome cuidado. Tome cuidado. Olha esse homem, muito sério, as coisas que o inimigo está manipulando, tentando influenciar, te levando. Aí depois do Iá, começa a ter certas explicações do espiritismo, da idolatria e outras explicações. Até lá na 5ª página você encontra talvez uma explicação coerente. Mas como todos só
procura explicações, as primeiras, as mais fáceis, as mais práticas, o inimigo, sabendo disso, começa a injetar o que ele quer que você saiba, o que ele quer que você compreenda, o que ele quer que você repita, o que ele quer que você replique. Muito cuidado. Fala, a partir de hoje eu vou tomar cuidado naquilo que eu estou recebendo de graça. Nem tudo que é bom serve, é útil. Amém, queridos? Deus está alertando você. Você nunca ouviu uma ministração dessa, para que você comece a se preocupar com a realidade que Deus já falou. Amém, queridos? Então, aqui é só uma demonstração, como muitas bases que você está estudando a Bíblia, você está se baseando, não tem nada a ver com a revelação de Deus, e sim de um computador ensinando você como deve adorar a Deus. Então, lá em Mateus 24, diz muitos falsos profetas, e o Iá é representativo de um falso profeta. Amém? Não precisa ser um homem, um ser humano, pode ser qualquer coisa. Amém? Que até uma mula falou com Balaão. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém, fala, eu porém, que vou perseverar até o fim, serei salvo, e estarei com Deus na glória, em nome de Jesus. Quem vai para a glória com Deus aí? Amém? Então, cuidado com as astutas ciladas do diabo, porque é perene, é suave, é facilitado, está no meu computador, está na minha mão, é um celular, um laptop, é qualquer coisa, está fácil. Cuidado, o inimigo sabe, porque ele propicia essas facilidades para roubar os indultos. A única maneira de você derrotar o inimigo é conhecendo ele através da palavra de Deus, pois sem o total conhecimento da realidade espiritual baseada na verdade, você perderá todas as suas guerras. 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance sobre nós, não alcance vantagem sobre nós, pois, fala, eu não ignoro as intenções dele. Amém? A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, e conhecereis o inimigo, e ele vai ser envergonhado. É importante investir em conhecimento, e é importante investir em discernimento, porque o discernimento te mostra as astutas ciladas do demo, do curunhão, Satanás. Amém? Ele é sujo, é enganador, é trapaceiro, e quer te pegar, né, na rabeira aí. Amém? Então, aqui, até coloquei um desenho que é até famoso, revestidos da armadura. Então, aquele jovem está lendo a Bíblia, mas espiritualmente ele é um guerreiro. As setas do maligno não o alcance. Assim é a tua vida. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais você investe no Senhor, mais proteção você tem, e o maligno não te toca, em nome de Jesus. Amém, queridos? Continue firme. Então, oh glória! Como explicar o mundo espiritual? O apóstolo falou, queridos, são ambientes. Em que ambiente nós estamos? Que ambiente Satanás está? Que ambiente Deus está? Como que eu me encaixo nesses ambientes espirituais? Então, como explicar o mundo espiritual? Jó, versículo 38, de 4 a 7, preste atenção nisso, queridos. Jó questionando, Deus questionando Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Jó, onde estão as tuas bases de conhecimento espiritual? Quem está te formando? Quem está te ensinando? Quem está te capacitando, Jó? Tira o Jó e coloca o teu nome. Entenda, queridos, qual é a tua base? Onde você está se estruturando para ser um intercessor? Onde você está alicerçando para interferir, para interagir com o mundo espiritual?
aprenda, o mestre, aquele que tem conhecimento total de Deus, se chama Espírito de Deus. Então passe, não a falar jargões, passe, não a depender apenas de ministrações, passe a ter uma relação com o Deus da glória, passe a ter uma relação profunda, interessada, meticulosa com o Espírito Santo, e Ele vai falar, Ele vai revelar, Ele vai ministrar segredos sobrenaturais para você. Amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O mundo espiritual é o que? Completamente diferente da realidade que vivemos aqui na terra, e compreendê-lo é algo que só é possível pela revelação do Espírito Santo, pois como o próprio apóstolo Paulo disse quando foi ao terceiro céu. Então, aproveitando, queridos, a ministração do apóstolo, eu trouxe aquilo que o apóstolo quis falar, eu me aprofundei um pouco mais, lá em 2 Coríntios 12, versículo 3 a 4, eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu o quê? Palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão de repetir. Então, peraí, como que alguém vai no reino dos céus, no terceiro céu, né? Vai no ambiente de glória, sai de lá e ele fala, não dá para falar, o que eu vi, não consigo repetir, o que eu vi, não dá para traduzir. Ele fala, mas o que você foi fazer lá? Para que adiantou isso? Eu fiz uma comparação, queridos. Olha que lindinho, comparei Paulo com o índio, tudo a ver, né? Paulo com índio, olha, Paulo é esse daqui, ó, é de Tibiriçá. Vamos fazer uma comparamento, amém? Podemos entender que Paulo experimentou, quando foi arrebatado ao terceiro céu, vamos comparar com um indígena. Então vou explicar para você. Imagina um indígena, está ali, bonitão, aquele lindão lá, e ele tem uma tribo, que fica no meio da floresta amazônica, mas sem acesso. Então não tem o prefeito, o governador, o deputado que foi lá, né? Não, deixa eu falar. Então, alguém que está isolado, puro, santo, ele nos valores dele, então não conhece nada. E aí de repente chegou alguém, pegou aquele índio e levou para o centro de São Paulo, para o centro do Rio de Janeiro, ficou uma semana rodando com ele. Aí esse índio voltou agora para a sua tribo, e ele vai explicar o que ele viu. Se coloque no lugar daquele índio, queridos. Você conseguiria explicar para o índio o que é um carro, para os demais índios? Não, é que base que ele consegue explicar um carro? Que base que ele consegue explicar um avião? Que base que ele consegue explicar, queridos, um arranha-céu de 40 e 50 andares? Como que você conseguiria explicar para alguém que nunca viu nada disso? Está claro ou não, queridos? Como Paulo conseguiria trazer a explicação do céu, se nós não entendemos? Não é que o anjo lá, ele tem 6 asas, é que o outro é rodas, mas não entendi como rodas. Não é que o outro tem 4 rostos, mas, então, por mais que tente explicar, você continua sem entender. Então, não é o ser humano que tem que explicar, é o Espírito do céu, o Espírito que habita em Deus, que habita nesse ambiente, que ele vai tentar te convencer, te mostrar a realidade a você, porque ele conhece você e sabe como te mostrar como é a realidade espiritual. Está claro isso, queridos? Então nós não podemos desejar aprender a Bíblia através de formatos humanos, através de realidades humanas, porque isso, aqui está continuando a história que eu falei para vocês, né? Então podemos passar. Então se coloca no lugar desse indígena, e você entenderá a situação de Paulo, compreendendo assim, como a Bíblia existe, o mundo espiritual,
com a Bíblia, exibe o mundo espiritual para nós seres naturais, terrenos, usando formas naturais. Então, eu coloquei até um exemplo, queridos. Paulo tentando falar do reino dos céus, que é um cubo, de seres espirituais que têm formas estranhas, tentando falar de um mundo que nós não concebemos. Então é muito complicado. Para isso, nós temos que abstrair a nossa capacidade natural. Para isso, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e falar: Senhor, abre o meu entendimento espiritual, abre os meus sentidos espirituais. E é isso que é importante. Você é um ser espiritual, e cada um de vocês tem a capacidade no espírito de compreender coisas espirituais. Fala, o Espírito Santo fala com o meu espírito. E quando nós começamos a abrir, a entender, a desenvolver o nosso espírito, aquilo que é a realidade do mundo espiritual começa a ser claro e mais esclarecido a cada dia. Por isso, em nome de Jesus, não permita que o teu ser carnal seja limitante na tua vida. Fala, eu não vou permitir que o meu bifão domine a minha vida, impeça que o meu espírito conheça segredos espirituais, porque a realidade tua é espiritual. Então o teu espírito tem que ser desenvolvido, o teu espírito tem que crescer, o teu espírito tem que começar a conhecer a realidade do mundo espiritual, que é a tua casa, o teu habitar. Os ambientes espirituais que o apóstolo Estevão estava comentando, é exatamente aquilo que é o nosso direito de viver, aquilo que é o nosso direito de ser, e o nosso direito de estar, possuir e poder realizar coisas grandes nesse ambiente. Saia do mundo natural, abstraia, para que você comece a ver dimensões sobrenaturais em nome de Jesus, amém? Fala, eu vou sair da carne e vou viver no Espírito. Então, queridos, vamos imaginar no diálogo de Nicodemos com Jesus, lá em João 3. João 3,9 diz: então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Nicodemos e Deus falando com você. Deus quer falar mais, Deus quer explicar mais, Deus quer dar revelações sobrenaturais, e muitas vezes Ele fala e nós não damos valor, né? Nascer de novo? Isso quer dizer que eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? Ô Nicodemos, acorda. Estou falando para Nicodemos, queridos, amém? Acorda, coisas novas tem que ser incutidas na tua mente, valores novos tem que ser colocados no teu coração. Você tem que ter uma nova realidade. Fala, eu preciso abstrair, compreender e viver uma nova realidade na minha vida. As coisas velhas, tudo se fez, e isso é cachola, isso é mente, metanoia, metamorfose. Você precisa aprender a pensar novo, a viver novo, a refletir novo, para não ser a mesma coisinha sempre. Amém, queridos? Amém? Então, vamos lá. Como cristãos, devemos depender e buscar o quê? Buscar no Espírito Santo conhecimento e revelação, pois somente dessa forma poderemos discernir o mundo espiritual. Glória a Deus. A palavra, agora vamos compreender a nova realidade. Nós estamos falando do quê? De eternidade. Esse é o assunto, né? Agora veja esse assunto, veja esse tema. Você já viu ele? Salmo 41:13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Xiii, bispo, agora pegou. Antes era uma eternidade só, agora a Bíblia fala duas eternidades. Como pode ser isso? Alguém pode explicar? Duas eternidades. Deus é bendito de eternidade em eternidade. Amém? Então, até coloquei um desenho ali, falou, agora deu um bug.
Agora bagunçou. Por quê? Estava normal. A aula de eternidade estava maravilhosa, mas na segunda aula 2. Então na terceira vai ser 3 eternidade. Está crescendo as eternidades. E como é que pode isso? Mas a Bíblia explica tudo. Amém? Isso denota que há mais de uma eternidade tratada na Bíblia. E isso parece o quê? Um contrassenso, uma loucura, piradice. Porque vai contra a nossa lógica. E é isso que nós temos que começar a compreender. Vamos entender o que Davi quis demonstrar com isso. Amém? Então, vamos lá, queridos. Qual a definição bíblica para eternidade? Então, apagando aquilo que você já sabe, eternidade não é a definição de um período longo, e sim, um conceito que vai além do tempo, e que não pode ser sujeito à medição. Por isso, refere-se, eternidade é um período indefinido. O relógio, ele se dissolve, porque ele não consegue resolver a equação da eternidade. Amém, Cristo? Está claro isso? Está confuso, bispo? Então está certo. Então, a Bíblia também, ela apresenta os dois sentidos: eternidade futura e eternidade passada. Se eternidade é um tempo indefinido, o que é eternidade futura e eternidade passada? Como é que isso pode acontecer? Então vamos entender aquilo que parece loucura. Em primeiro lugar, o que é eternidade futura? Fala, eu vou viver a eternidade futura. Eternidade futura, preste atenção, querido, isso é muito sério. Isso é muito sério, pelo menos para mim. Eu fiquei apaixonado por isso, querido. Até agora, minha cabeça pirou. No sentido de que podemos descrever como a eternidade futura, as escrituras ensinam que o homem pode participar da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Estava escrito isso na Bíblia ou não? Tanto que João, Evangelho de João 3,16, o versículo mais famoso da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que, vamos lá juntos, todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já tem a vida eterna? Não, vou ter. Quem vai ter a vida eterna aqui? Levante a mão. Aquela senhora não levantou a mão, vamos orar por ela agora. Vem aqui, vem à frente. Então, Jesus e os autores dos livros do Novo Testamento falaram dezenas de vezes sobre essa vida eterna que teremos futuro. Fala, isso é eternidade futura? Amém ou não? Até agora estava esquisito, estava estranho, mas está coerente. Existe uma eternidade futura. Está claro ou não? O bispo está inventando aqui. É bíblico ou não? Na vigília passada, queridos, depois da vigília, uma intercessora ligou para mim: bispo, eu não vou participar mais da vigília. Eu falei, por quê, querido? O que houve? É muito esquisito, bispo. Você falou um monte de coisa que eu não entendi, e eu não quero entender. Eu falei, mas como você não quer entender? Porque é diferente do que eu aprendi, bispo. Eu aprendi o beabá, feijão com arroz, e eu quero continuar com isso, bispo, me deixa. Olha que situação da mente de uma pessoa. Ela quer ficar no que ela aprendeu, na igrejinha, na coisinha. E quando Deus começa a falar coisas novas, ela se assusta. Por quê? Porque traz a realidade espiritual aberta. Muitas pessoas são acostumadas a viver o que é comum e o que é plausível à minha própria consciência. Então, a Bíblia diz de uma eternidade futura. Então vamos falar agora sobre eternidade passada. O que é eternidade passada? As escrituras também falam de outro sentido da eternidade, que é controlada exclusivamente por Deus e que podemos descrever como eternidade passada. Então, planeta, estrelas, constelações, anjos, homens, animais e qualquer outra coisa, outras criaturas, passaram a existir em um tempo do passado que não é mensurável, isso é, a partir de quando não se sabe, mas tiveram início em um tempo indeterminado no passado. Quando o homem foi criado? Alguém tem a data? Quando os anjos foram criados? Alguém tem a data? Quando o mundo foi criado? Alguém tem a data? Amém ou não? Quem tem? Levante aí.
Contaram para você, não contaram para a gente? Opa, aquela levantou a mão. Quando foi mesmo? Então existe algo que aconteceu eternamente no passado. Está claro ou não? Amém? Então é importante isso, saber a eternidade passada e a eternidade futura. São dois ambientes espirituais diferentes. Aconteceram coisas e vão acontecer coisas diferentes. E a Bíblia trata isso para a nossa consciência. Desta forma, eu quero fazer uma pergunta para você, né? Se a eternidade, ela é dupla, então eu quero que você, todos, peguem um papelzinho aí, e uma caneta, todos, pega o papel e a caneta, rapidinho. Não é para você falar, quero que você escreva, só quem for bom. Pastora Celi Franco, ela tem papel e caneta para emprestar, para vender, para fazer a promoção, né, Franco? Então, R$50 a caneta. Todos pegaram papel e caneta? Não fale. Sei que muitos sabem, mas nós quero fazer uma pergunta diferente aqui. Deus existe ou não? Escreva no seu, não fale, escreva no seu papel. Escreve, lindão, você é lindo demais. Escreve, só também, você também. O outro é feio. Deus existe ou não? Escreveu? Quem acha que Deus existe? Levante a mão. Eu não acredito. Mas não, levanta a mão. Quem acha que Deus existe? Levanta a mão. Muito bem, muito bem. Quem acha que Deus não existe? Levanta a mão. Só você? Sim. Quem acha que Deus não existe? Levante a mão. 2, 3. Fiquem em pé vocês. Quem acha que Deus não existe? Fique em pé. 3 pessoas. Vocês todos, vocês trouxeram a arma para matá-lo? Não? Porque vocês acham que eles são hereges? Estão falando que Deus não existe. 4 pessoas falando que Deus não existe. Vocês acham que eles são hereges? Quem acha que eles são hereges? Levanta a mão. Olha, todo mundo levantou. Então, quero falar um segredo. Eles estão certos. São os únicos que estão certos aqui. Deus não existe. Deus é. Porque a existência tem início. E Deus não tem início. A existência tem tempo. E Deus não tem tempo. Então Deus não existe. Porque Ele é eterno. Vamos dar só um palmo para o Senhor por essas vidas. Glória a Deus por vocês. E vocês têm que voltar para a escola. Guarde, tira uma foto. Todos vocês, tira uma foto desses aqui, queridos. Por favor. Até você também, Francisco. Você também. Olha, acabei de provar para vocês, queridos, que a nossa informação está errada. O que você crê, as suas bases, suas convicções, estão conflitantes. E você acha que isso é normal? Brincadeira. Só que isso define tudo. Isso quebra regras bíblicas. O fato de acreditar que Deus existe. Porque quebra a regra da eternidade. E a partir disso a Bíblia não tem conexão. Então, queridos, Deus não existe. Isso significa que Deus nunca pode ser definido por qualquer tipo de limitação, pois Ele está acima de todas as coisas que existem ou que se definem de forma temporal. Por isso que Deus não existe. Ele é, olha, leia comigo Êxodo capítulo 3, versículo 13. Ele se definiu assim, fala, Deus demonstrou que Ele não existe, que Ele é. Amém? Então Êxodo 3:13 diz: pois disse para Moisés, disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disseram, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, que lhe direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Amém? Então, Deus é tudo.
Deus é pleno, Deus é eterno, Deus é maravilhoso. Amém? E Deus não existe. Está claro? Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém depois vai me ligar na segunda-feira: bispo, eu não vou mais ouvir a vigília. O senhor fica me confrontando toda hora, eu não aceito isso, eu quero continuar aceitando que Deus existe. Quem quer continuar aceitando que Deus existe aqui? Levante a mão. Amém? Queridos, isso não é brincadeira. Todos vocês levantaram as mãos e Deus confrontou vocês. A Bíblia é mais séria que você imagina. A Bíblia tem coisas novas para a tua vida e quer reformar a tua consciência e a tua ciência, porque Deus é um Deus de eternidade e a eternidade. Essa é a realidade do nosso Deus. Então tem eternidade passada, tem eternidade futura, e Deus, o que é? Ele é de eternidade a eternidade, Ele é pleno. Uma das características que separa o Criador das criaturas é a eternidade, como Moisés escreveu lá no Salmo 90, antes que os montes nascessem, e se formasse a terra e o mundo, leia comigo, de eternidade a eternidade és Deus. Só Deus é eterno. O espírito humano é infinito, porque foi criado por Deus, teve um começo, mas sendo imortal, nunca mais terá fim. Amém? E por que isso é interessante, queridos? Porque isso define a nossa vigília. Essa é a estrutura de conhecimento do mundo espiritual que Deus está te dando. Lá em julho, nós falamos sobre eternidade. Agora, em agosto, vamos falar sobre o que aconteceu na eternidade passada. Amém? Então, falar sobre eternidade passada. Em setembro, vamos falar sobre missão apostólica. O que representa o momento presente, que vocês vão se espantar. Vocês vão se espantar sobre o que é atualidade, realidade. Tenho certeza que essa vigília de agosto, queridos, de setembro, vai sair muita gente aqui inconformada. Em outubro, vamos falar sobre o milênio, que já é futuro. E terminaremos em novembro, falando sobre a nova Jerusalém, aquele que está reservado para cada um de nós. Conhecimento puro, com profundidade, com revelação, com coisas que vão trazer crescimento para a vossa vida. Quem quer que seja cristão-feira aqui? Eu vou parar de perguntar, queridos. Vou parar de perguntar. Quem é preguiçoso aqui? Levante a mão. 3 levantaram. Quem quer conhecer mais a Cristo aqui? Levante a mão. Amém? Isso é um exercício para você não dormir, queridos. A gente tem que fazer algum trabalho lúdico aqui. Amém, queridos? Então, e cumprindo esse planejamento, nós estamos em agosto. Vamos tratar hoje sobre o segundo tópico. Agora vamos começar a vigília. Agora, start, deu início à vigília, né? A outra pessoa até baixou a cabeça ali, querido, por quê? Ai, menina, vamos falar sobre a eternidade passada, amém? E vamos conhecer algumas coisas que foram criadas na eternidade passada. Uma das coisas que foram criadas na eternidade é a sabedoria. Olha que interessante, a sabedoria lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 12, diz: a sabedoria, moro com a prudência e dispõe de conhecimento e de conselhos. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que me procuram encontram. Continuando, olha a eternidade da sabedoria. Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía, quando? No início da sua obra, antes das suas obras mais antigas, fui estabelecida desde que? A eternidade. Fala, a sabedoria é eterna, amém? E pertence à eternidade passada, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes dos montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá,
quando ele preparava os céus, quando traçava os horizontes sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava suas nuvens de cima, e quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e os seus limites para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Nós podemos fazer uma ministração só sobre isso, queridos, que é muito sério, muito complexo. Mas o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, estava agindo em toda a construção da obra de Deus. Então o Espírito foi criado? Não. A sabedoria, isso quer dizer, a estrutura, o planejamento sábio para construir o mundo foi estabelecido antes de se construir. Ponto. Está claro? Então, segunda coisa que é a eternidade passada, é a questão, quando Deus criou os anjos? A Bíblia não fornece o momento exato da criação dos anjos e seres espirituais, mas dá algumas dicas. Paulo diz em Colossenses que Deus, ou Cristo, criou todas as coisas. Fala, todas as coisas foram criadas por Cristo. Lá em Colossenses 1,16 diz o que? Leiam comigo, queridos, leiam comigo esse versículo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Então, se tudo foi criado por Deus, por Jesus, então já temos o primeiro ponto. Tentar determinar quando Deus criou os anjos é muito complicado, porque qualquer coisa que Deus fez antes da fundação do mundo coloca o evento fora de tempo. Amém? E lá em 2 Pedro 3,8 diz: para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Continuando, o livro de Jó descreve os anjos adorando a Deus durante a criação do mundo. Então aqui em Jó 38, queridos, nós vemos que os anjos, que são exatamente o que? As estrelas, são sobre os que estão fundadas as bases, ou com quem lhes assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. Então o que significa isso? Os anjos, eles participavam, assistiram à criação do ambiente que Deus criou para colocar o homem. Se considerarmos a função dos anjos também, nós sabemos que eles são espíritos ministradores, e eles vão ajudar os homens, de novo. Agora, aí você fala, mas bispo, por que você está falando tudo isso? É que existem diversas teorias, diversos axiomas, diversas fórmulas que pessoas usam para explicar de forma errada o mundo espiritual. Quem já ouviu na teoria do hiato? Quem já conheceu a teoria do hiato aqui? Não vale. Vou perguntar de novo. Quem já conheceu, já ouviu a teoria do hiato? Uma pessoa. O que é a teoria do hiato? Não, porque em Gênesis 1 diz: Deus criou os céus e a terra. Do versículo 1 até o versículo 2, bispo, existe um hiato. Porque aí, Deus que criou os anjos, os anjos entraram em guerra, se rebelaram e destruíram tudo que Deus fez. Aí no versículo 2, Deus reconstruiu tudo de novo. Quem já ouviu isso? Já aumentou mais 5 pessoas. Baseado nessa mentira do inferno, muitos têm criado evangelhos, muitos têm criado palavras, ministrações, têm dado cursos. Eu conheço 3 grandes pregadores, queridos, pessoas que você baba vendo o cara pregar, e que tem essa base. Depois que ele falou essa base, nunca mais ouvi o cara, nunca mais eu usei a pessoa como referência, porque ela tem a base errada. E quantas pessoas têm a base errada da Bíblia, e você ouve e não dá valor, ouve e aceita, ouve, acata, porque não, é um pregador, não, mas a informação é boa, mas boa em o quê?
E fora outras informações que eu não quero falar, mas existe muita deformação. Então, tudo que eu estou passando hoje, queridos, são verdades que você até já sabe, mas que tem que ser consertada na tua vida. É coisas que você fala, esta é a verdade. Então os anjos existem, Deus criou o mundo perfeito. Amém ou não? Fala, Deus criou o mundo perfeito. Em quantos dias? Em quantos dias Deus criou o mundo? Deus criou o mundo. O pessoal tem medo até que fala comigo agora. Em 10 dias, é isso? Não, em 6 dias, e no 7º descansou. Então não tem erro, não tem falha, não tem nada. Deus criou perfeito. E isso é uma base importante para que nós possamos continuar. E aqui em Jó 38:4 fala que os anjos acompanharam essa construção. E lá em Hebreus fala que Deus criou os anjos para o bem. Amém? Então também sabemos que que os anjos já existiam antes do homem ser criado no jardim do Éden, porque Deus fala, preste atenção, em Apocalipse 5:11, e eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, né, que eles eram, então, os anjos também adoravam a Deus, os anjos também estavam participando do reino de Deus, e estavam onde? No Éden. Então os anjos estavam no Éden, onde estava o anjo guardião, no Éden. Então, ambiente que depois foi colocado o homem. E aí vem o terceiro ponto que eu quero tratar com vocês hoje, para a gente poder dar uma linha nesse ponto. Se Deus criou tudo, então Deus criou o mal, certo? Quem concorda com isso? É uma linha de pensamento. Alguns acham que Deus criou o mal, porque tem um versículo que diz, Isaías 45:7, eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Só que aí os demônios falam, agora vou fazer festa, porque o Deus... Não, está tudo errado, queridos. Essa palavra mal, ela significa calamidade. Deus criou as coisas para que pudessem ser de forma plena e permitiu desastres naturais. Deus é soberano sobre todas as coisas. E lá em Êxodo 11, Êxodo 4:11, diz que Deus é soberano, né? E não é autor do pecado, lá em 1 João 1:5, e ele odeia o pecado. Então Deus não criou o mal. Se Deus não criou o mal, Deus criou Satanás? Não, que Deus criou Satanás, porque aí Satanás foi criado por Deus para poder confrontar o homem, porque o ser humano tem que ser provado, para depois ir para o reino dos céus. Então Satanás é instrumento de Deus, amém ou não? Não, Deus não criou Satanás. Então muitas coisas, tudo que eu estou falando são referências que existem hoje no mercado, são pregações, são ensinos, onde Deus criou o mal, Deus criou o inferno, Deus criou o hiato, Deus levou a surra de Satanás. Tudo isso está à disposição de todos no mercado. E o que você lê, o que se aprende, o que você se alimenta. E Deus criou, então outro argumento falacioso é que Deus tinha criado Satanás para que fosse o tentador do ser humano, para testá-lo. Mas isso não passa de mais uma ideia falsa que não se suporta nos seus argumentos. Vamos ler Tiago 1:13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, o mal moral originou-se na criatura e não no Criador. Amém, queridos? Qual foi a origem real do Satanás? Onde nasceu Satanás? Vamos entender o que a Bíblia nos ensina a esse respeito. Só uma pergunta, pessoal, essa televisãozinha aqui não funciona não? Porque toda vez eu tenho que ficar torcendo. Ezequiel 28, de 1 a 2, diz, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, preste atenção, queridos, até aqui estava básico, vamos entrar agora no up, né? No novo nível de explicação. Ezequiel 28 diz, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, filho do homem, diga ao governante de Tiro,
Assim diz o Senhor Deus: visto que o seu coração se eleva e você diz: eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, assim diz o Senhor: você é um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você era um querubim da guarda, que foi ungido, eu estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Essa passagem, quem conhecia essa passagem aqui da Bíblia? Levante a mão. Não é estranho? Deus vai falar ao rei de Tiro, e daqui a pouco ele começa a falar de Satanás. O rei de Tiro poderia falar, mas tem nada a ver. Eu queria 2 pessoas aqui em cima, por favor. 2 corajosos, o pessoal não sobe mais, tem medo de bicho trabalho. 2 pessoas, linda, glória a Deus. Mais um lindo, muito bem. Esse short chapado, muito lindo. É só um exemplo, queridos, que eu quero que vocês entendam o que está escrito aqui em Ezequiel 28. Vamos fazer um pequeno teatrinho, tudo bem? Qual é o seu nome? Maíra. Maíra, linda Maíra. E você? Ricardo. Feio, Ricardo. Virem um de frente para o outro. Não. Ricardo é o rei de Tiro. E a Maíra é Ezequiel. Imagina o seguinte, esquecendo que fazer a comparação com Satanás. Se o Ricardo, um exemplo só para a gente poder fixar a ideia. Se o Ricardo estivesse endemoniado, se o Ricardo estivesse possuído por um demônio, como que a Maíra, como que você, Maíra, repreenderia o demônio? Falando com o demônio, não com ele. Hã? Falando com o demônio, não com ele. Peraí. Falando, então você falaria. Pode primeiro. Então você falaria: Ricardo, você está endemoniado. Eu vou expulsar o teu demônio, Ricardo. É assim que você falaria? Não? Como? Expulsa o demônio do Ricardo. Em nome de Senhor, perdoa. Te deram um microfone bugado. Como que você falaria? Vai. Expulsa o demônio dele. Em nome de Jesus, o demônio que está no Ricardo, sai repreendido em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês estão percebendo esse teatrinho que eu estou fazendo, queridos? Aqui está o Ricardo, mas Maíra, né? Mas a Maíra está falando a um demônio. Está claro ou não, queridos? Aqui está o rei de Tiro. E Ezequiel, que está aqui, está falando o quê? Ao demônio que está no rei de Tiro. Por isso que ao falar na Bíblia, o Ezequiel, ele fala ao demônio, ao Satanás, ao grunhão. Está claro ou não, queridos? Quem entendeu isso aqui? Só algumas pessoas. Quem entendeu isso? Vamos dar uma palmas ao Senhor para essas vidas maravilhosas, lindos. Então vamos ler de novo Ezequiel 28. Aí você vai entender agora. Ezequiel 28, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor: visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus. Até aqui, queridos, é o rei de Tiro. Eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense no seu coração como se fosse o coração de um Deus. Assim diz o Senhor. Esta hora, queridos, Deus está falando ao demônio que está possuindo o rei de Tiro, a Satanás. Está claro, queridos? Amém ou não? Então isso é muito importante, porque é a forma que eu tenho que entender a Bíblia, porque é a forma que eu tenho que entender batalha espiritual, porque é a forma que eu tenho que entender como Deus me ensina a me relacionar com os espíritos malignos. Amém? Então ele fala: você, demônio, era. Então você é um demônio, mas era quem você? Quem você era? Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, perfeito na sua formosura. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu estabeleci.
você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Passado, você era. Agora, você é esse demônio que está perturbando o rei de Tiro, que está manipulando e usando o rei de Tiro. Então, discernimento espiritual. Quando você se relacionar com a pessoa, quando você tem discernimento, você aprende a entender o que a pessoa tem e a falar com o problema dela, e não acarinhar o problema dela. Não ficar, bispo, toda vez que eu vou na empresa, tem aquela mulher chata, que ela briga comigo, ela tem raiva de mim, bispo. Quem é perseguido aqui no serviço? Levante a mão. Uau! Nós estamos no céu. Meu Deus! Só tem anjos. Ninguém é perseguido no serviço. Caramba, que coisa maravilhosa. Vamos dar palmas ao Senhor, porque Ele merece essa honra. Deus afastou todo o espírito maligno que havia que perseguia você. Então a pessoa, ela fica preocupada porque a Maria persegue ela, porque o João está chateado com o outro. Em nome de Jesus, comece a enxergar os espíritos malignos que estão nas pessoas, e ao invés de ficar assustado com a pessoa, comece a interferir naquele que realmente está usando a pessoa. Comece a aprender na palavra o que realmente está usando aquela pessoa para te perturbar, para te roubar, para te impedir, para te prejudicar. A partir de hoje, eu vou usar o meu discernimento espiritual para não ser enganado. Amém? Olha que cena linda aqui. Tiro era uma cidade fortificada da Ásia, muito portentosa, poderosa, e o rei de Tiro era muito arrogante, orgulhoso. Deus nesse versículo usa o comportamento, a arrogância e prepotência desse rei ímpio para demonstrar que, na verdade, ele estava manifestando ações por indução de Satanás. E por isso, ao dirigir-se ao rei de Tiro, Ezequiel, por intermédio de Deus, podia falar diretamente com Satanás, como o fazemos quando uma pessoa está endemoniada, onde aparentemente não vemos o demônio, mas o identificamos pela fala e expressão da pessoa que o possui. Olha que forte, queridos. Isso é possível? Quem crê que isso é possível? Levante a mão. Mas como é que pode uma pessoa se comportar desse jeito, subir uma parede e ser toda torta? Como é que pode isso? É possível, queridos, porque os demônios, quando possuem uma pessoa, o demônio, ele tem agora o controle da pessoa, mas não tem o controle dos movimentos. Por isso, quando você vê a pessoa endemoniada, ela tem a mão torta, ela se comporta totalmente torta. Aqui, ó, tem uma pessoa, perna torta, mão torta, o inimigo levou a grudar na parede, porque tem poder para isso, mas o controle do corpo não tem, e as pessoas têm medo, criam uma fantasia por causa disso. Isso só demonstra que a pessoa está endemoniada, e o demônio não tem controle do corpo, mais nada. Amém? Você sabia disso ou não? Olha Deus ensinando você. Olha Deus tirando as fantasias, as bruxarias, toda a melequência que Satanás quer criar, para que você fique assustado. Aqui está mostrando deficiência dos demônios, falta de controle do corpo humano, porque não sabe, não tem habilidade para isso. Então, da mesma forma, no livro de Isaías, nós encontramos que agora uma relação. Enquanto Ezequiel falava com o rei de Tiro, Isaías falava com o rei da Babilônia. E ao falar com o rei da Babilônia, querido, é uma pessoa que vai cair o queixo, então orem por ela aqui, senão daqui a pouco ela desmonta. Ao falar com o rei da Babilônia, ele trata do mesmo jeito. Rei, Satanás, você está nesse lugar, eu estou falando com você agora. Amém? E como é que Deus fala com o rei da Babilônia? Da mesma forma, no livro de Isaías, Satanás também é confrontado, pois atitudes do rei da Babilônia demonstravam que Satanás manifestava seus ardis através dele. Lá em Isaías 14, versículo 4 a 8 diz: você proferirá essa sátira contra o rei da Babilônia, como cessou o opressor, como acabou a tirania, até os ciprestes
se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam: desde o céu caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Continua no versículo 12: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação da extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo de abismo. Então agora, queridos, é Isaías confrontando o rei da Babilônia, só que ele está demonstrando o que Satanás era, o que Satanás tinha nos pensamentos, o que Satanás tinha nos sentimentos. Mas ele está falando ao demônio que estava naquele rei. Está claro ou não, queridos? Quem está entendendo isso aqui, levante a mão. É assim que nós lemos a Bíblia. É assim que você discerne, começa a discernir a realidade que Deus está trazendo na palavra dele. Então, ambientes espirituais. Como que eu compreendo a realidade do mundo espiritual? Essas duas confrontações, agora está aqui. Essas duas confrontações trazem à luz a realidade do mundo espiritual quanto ao ambiente reinante antes da queda do homem. Vamos entender esse fato. Lá em Ezequiel 28:12 diz: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito na formosura. Aonde o anjo guardião estava? Aonde ele estava? Estava no Éden. Mas o Éden não era a terra? Era ou não? Vocês estão muito calados hoje, estão com sono, estão com frio, estão cansados, querem ir embora, vão acabar aqui? Estão entendendo, queridos? Deus está falando sobre realidades espirituais que nós mexemos, que nós somos sujeitos, e se nós não compreendemos, nós seremos afetados por ela. Acabei de provar por duas situações, que havia um erro na tua consciência, e muitas vezes há outros piores, e nós temos que tratar isso. Então, você estava no Éden, mas o homem também estava no Éden. Continuando, você era um querubim da guarda e foi ungido. Você permanecia no monte santo de Deus. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia que foi criado. Então quem era Satanás afinal, queridos? Quem era esse anjo guardião? O que Deus apresenta de revelação através do profeta Ezequiel a respeito do espírito que se tornou Satanás, que ele era antes de cair, de uma forma muito clara. Então primeiro, quem era Satanás? Um anjo criado por Deus, um querubim ungido, perfeito. Porque na verdade, queridos, muitas pessoas, elas creem que Satanás, ele é um oponente de Deus, que Deus não criou ele, mas Satanás, ele é o mal. Deus é o bom e Satanás é o mal, o yin e o yang, perfeito e o errado, mas os dois se combinam, os dois se completam, os dois se encaixam. Então tem que ter o mal e o bem. Não é romântico? Não é love? E as pessoas caem nessa. E aí tem o budismo. O budismo crê nisso, que tem o mal e tem o bem, e vivem disso. Então parece que nós estamos perdendo tempo aqui. Parece que estão fazendo coisas óbvias para você. Só que essas coisas definem religiões, definem destruições. Milhares e milhões de pessoas estão seguindo as seitas malignas, baseadas em falácias, baseadas em erros, baseadas em informações da Bíblia. E você não dá valor para a Bíblia, e você não dá valor para aquilo que Deus fala. Parece óbvio, mas se você não divulgar a verdade, o mundo continua perdido, o mundo continua detonado, e para você está tudo bem. O mundo está enganado. Fala, o espírito de engano. Fala, o espírito de engano está agindo poderosamente nessa terra. Eu preciso ser um portador da verdade, para que as pessoas sejam salvas e alcancem o reino de Deus. É hora de nós entendermos, queridos.
Não é só você saber que Deus é salvo, não é só você saber que Satanás, ele caiu do céu. É preciso entender como que as distorções tapam o entendimento das pessoas, como que as distorções impedem que a tua família seja salva. Amém ou não? Porque aquela cruzinha, aquele crucifixo no coração das pessoas, a idolatria, é isso, é deformação, é mentira, é engano da Bíblia, tirado da Bíblia. Então, queridos, preste atenção aí, olha essa nota: não existe Lúcifer. É outra coisa que todo mundo fala normal, tem até novela, tem até filme, tem, né? Não, diz que Lúcifer, quem é Lúcifer? Na Bíblia não existe. Satanás não tem nome. Anjo, guardião, não tem nome. Se alguém achar, por favor. Só que é outra coisa, de novo, nós nos acostumamos a nomear o diabo e dar nome para ele: Lúcifer, é um anjo de luz. Não, os diabos. Então, em nenhum lugar da Bíblia é mencionado o nome desse anjo. E o nome Lúcifer, que não lhe pertence, é algo acrescentado por Jerônimo ao escrever a Vulgata, que é a tradução em hebraico para o latim, por volta do ano 340. E a partir daí, o nome Lúcifer passou a ser usado como apelido de Satanás, né? Luciferiano, as pessoas são, né? E o que acontece, queridos? Olha o que acontece usando o nome errado. Os gnósticos, maçons, iluministas, satanistas amam a tradução errada da Bíblia, usada pela maioria dos cristãos, né? Baseado numa revelação errada, pois usam-nas para provar que o diabo é iluminado igual ao Messias, pois ambos seriam chamados estrela da manhã. Então a Bíblia fala que Jesus é a estrela da manhã, lá em 1 Pedro. E aqui, né, Isaías 14, 12, fala que o diabo é a estrela da manhã. Os dois são iguais. Não tem nada a ver. É um nome, é uma tradução errada da Bíblia. E aí todo mundo adotou o nome. Levante a mão, queridos. Fala: preciso ter mais cuidado. Nem tudo que eu recebo é verdade. E é minha responsabilidade buscar a verdade, desconfiar daquilo que eu estou recebendo e ser uma pessoa que tem fome da verdade, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Deus está falando para você, querido, e nós já estamos terminando. Não se conforme. Não sei se você entendeu a ministração de hoje. Deus está te confrontando, Deus está te confrontando, Deus está te confrontando. É Lúcifer, Deus existe, peraí, no que você está se baseando? Não, é que eu estava acostumado, eu aprendi no catecismo, bispo, eu estou usando até agora. Vamos todos ficar em pé, queridos. Olha o que Satanás era. Satanás era um sacerdote. Os arcanjos, eles protegiam o templo. Quando você a arca, olha aqui, ó. A arca representa o lugar santo, é usado no lugar santo. E são 2 querubins que estão protegendo o propiciatório. Então o Satanás tinha uma posição de muita honra, de excelência. E ele trocou tudo isso. Tem muito mais coisas que eu queria ministrar, mas não dá tempo. Mas eu quero que você feche seus olhos agora. Depois você pega essa palavra inteira, e estude, porque tem muito mais coisas que você precisa conhecer e aprender. O que Deus está falando hoje: não seja conformado, não seja uma pessoa que limita a tua cabeça, tua forma de pensar, por aquilo que você aprendeu no passado, porque aquilo que você ouviu falar. Querido, você está num novo patamar.
Ser um intercessor é estar no outro nível, ser um pastor, ser um presbítero, ou ser um diácono, ser um servo de Deus apostólico. É alguém que não se conforma com o que é mediano, com aquilo que são sopinhas de bebê. É alguém que quer um alimento mais sólido, mais consistente, mais verdadeiro. É esses que Deus procura, porque o Senhor tem o Espírito da verdade. O Senhor quer revelar a verdade, mas para quem quer ouvir, para quem quer entender, porque a partir disso, toda a tua estrutura de fé e de realidade espiritual é estabelecida. Porque enquanto você estiver acostumado, você pode estar fazendo até carinho em demônio. Como é que se faz carinho em demônio? É quando você vê uma situação de uma pessoa endemoniada e fica mal. A pessoa demoniada e está aprontando com você, e você está abatido, está chateado, está emburrado com a pessoa. Não vou falar mais com aquela pessoa, ela me ofende, ela me deixa mal, não, porque eu não aceito. Como pode falar assim comigo? Logo com eu, pensando o quê? Você vai ver, querido, a pessoa está endemoniada, e você é um cristão, um intercessor, e aí? Falta discernimento, falta visão, falta maturidade, falta entendimento, e principalmente, falta ouvir o Espírito Santo. Ele é aquele que dá palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que dá discernimento espiritual, que abre a visão, que nos dá testemunho interior. Mas ele não encontra espaço, porque os sentimentos, as condições pessoais, e você está acostumado a sofrer, você está acostumado com uma série de coisinhas do teu passado, tua forma carnal de ser, que ainda mantém a tua vida. Eu estou teatralizando, queridos, mas é uma verdade. Eu vejo cada show, eu vejo cada crise no nosso meio, que fala, meu Deus, acho que aquela pessoa precisa se converter. Não aprender, precisa se converter, para começar a abandonar o velho homem, com a velha mulher, para abandonar os velhos costumes, porque Satanás está dando risada da cara das pessoas, Satanás está se divertindo, e nós estamos, imagina, em uma vigília, Satanás está se divertindo com quem não vem na vigília. Hoje achei um barato, o bispo Cringer chegou assim e falou, Tavares, tal igreja que é grandinha, ela não vem na vigília? Falei, por que, bispo? Porque eu observei que não tem ninguém nessa igreja aqui. Falei, uau, fala Espírito Santo. Eu achei lindo como o Espírito controla as pessoas. E ele, usando a vida do bispo Cringer, falou, eu não estou vendo ninguém daquela igreja, porque eu fui daquela igreja, sei quem está ou não. Isso é lindo, Espírito Santo, porque você está aqui. Isso tem valor para o Espírito Santo, porque você tem sede da palavra. Isso tem valor para o Espírito Santo, porque você quer crescer na fé. Isso tem valor para o Espírito Santo, porque é o ambiente onde o Espírito atua, ambiente espiritual. Agora, que ambiente tem para aquele que está dormindo, roncando, babando, sendo alisado, carinhado pelo diabo, pelos demônios? Dorme, neném, que a cuca vai te pegar. Está entendendo, queridos? Cristão é brincadeira. Vocês não estão, acho que não estão entendendo a dimensão do que eu estou falando. Não é brincadeira, queridos. O tempo urge.
Cristo está às portas, mas nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Wake up, acordem, feche teus olhos. Que essa palavra de hoje, ela acenda no teu coração uma preocupação. O apóstolo Estevão falou: existem ambientes espirituais, e se nós não estivermos conectados com esses ambientes espirituais, nós vamos começar a traduzir: não, que eu acho que o primeiro céu é aqui, o segundo é ali, que o terceiro é acolá. Não tem nada a ver, deduções humanas, disse o apóstolo. E eu mostrei na Bíblia hoje diversas situações de confrontos, aonde você aceitou, onde você achava que era certo, onde você tinha suas convicções, que não tinha nada a ver, nada a ver. Não tinha nada a ver. Só que tem coisas piores, queridos. Tem coisas piores que nós estamos aceitando, convivendo, administrando, sendo complacente. E isso pode levar à morte. Isso pode levar à destruição. Porque a palavra de Deus diz: aqueles que forem fiéis até o fim. Significa que as lutas continuarão piores ainda. E o inimigo vai semeando a mentira, vai semeando a apostasia, vai semeando o desconforto, vai semeando uma série de situações malignas, sem que você perceba. Porque 2 reis, eles eram instrumentos do diabo na terra. Judas era discípulo de Cristo. Existem muito mais exemplos. Então eles tinham tudo para ter uma vida maravilhosa, só que serviam a demônios, serviam ao grunhão, ao demônio, ao Satanás, o caído. Eu poderia dar uma aula para vocês sobre a ação de demônios. Eu vou dar na próxima vigília, queridos. Eu vou falar muito. Eu falei agora sobre Satanás hoje. Na próxima vigília eu vou falar sobre demônios. Só que nós vamos falar como uma missão. Qual a tua missão diante de um mundo que está afetado por demônios? É uma realidade dura, mas é verdade. Quando você vê uma pessoa drogada com K9, dá dó, queridos. A pessoa, ela se manifesta totalmente demoniada, porque o demônio tem direito total naquela vida, total. Ele faz o que ele quer. Quando você vê uma pessoa carregando uma cruz, fazendo uma missa, alguma coisa, subindo uma ladeira de joelho, quando você vê a pessoa adorando uma pirâmide, recebendo energia, tudo isso é ilusão, que as pessoas aceitam, convivem, porque são cegas, iludidas, e estão do nosso lado, convivendo com você, trabalhando com você, está na tua casa, está do teu lado, e o que nós intercedemos, porque muitas vezes nós estamos desconhecendo aquela verdade, aquela realidade. Para nós a gente aceita, convive, que aquela pessoa chata, aquela pessoa esquisita. Em nome de Jesus, receba hoje o espírito de incômodo no teu coração, que o Espírito Santo de Deus acenda uma chama na tua vida, para que você busque mais a verdade, porque a verdade, entenda, ela incomoda. Onde chega o servo de Deus cheio de luz, ele vai incomodar. O diabo não quer ver você, o diabo não quer que você fale nada, ele não quer que você trabalhe, ele quer te impedir de você agir.
Agora, quem você vai obedecer? Quem você está obedecendo? Em nome de Jesus, chega de ser infantil, chega de ser mediano, chega de viver de uma forma tão normal, no mundo espiritual. Se você entendeu essa palavra hoje, porque Satanás é um espírito enganador, e quer sair do engano, quer sair da superficialidade, quer sair da condição normal, e quer ser um verdadeiro intercessor, uma guerreira, um homem, uma mulher de Deus. Você quer sair revoltado daqui, sai do teu lugar. Eu quero que você saia do teu lugar para mostrar o teu nível de revolta, porque eu estou revoltado. Essa palavra é fruto de revolta, queridos. Quando o apóstolo prega, eu fico atinado do que Deus está falando por aquele homem. Deus está falando à igreja. Acorda, igreja. Deus está falando pela bispa Sônia. Acorda, igreja. Eu vejo nas pregações da bispa Sônia, queridos, choro. E aquela mulher chora muito, porque ela tem um nível de discernimento sobrenatural. Ela olha para você, te desseca, porque ela tem intimidade com o Espírito Santo. A quem Deus vai usar? Quem irá por nós, diz o Senhor. O que Isaías falou? Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, porque antes de ficar olhando para o mundo, antes de ficar me baseando com as coisas do mundo, eu vou ouvir o Senhor. O que importa é que o Senhor fala ao meu coração. O que importa é a tua opinião, e não meu sentimento, e não meu coração. Feche teus olhos, queridos. Aprenda a ouvir a voz do Espírito. Aprenda a ser guiado pelo Espírito. Aprenda a ser movido pelo Espírito. Aprenda a depender do Espírito, e seus olhos se abrirão, e Deus te usará, e uma palavra de poder sairá da tua boca, e aquelas pessoas que estão cegas, mortas, destruídas, enganadas, serão transformadas, restauradas, porque há poder no coração, há poder nas suas palavras, há poder nas suas atitudes, há poder. Confie mais no teu chamado, confie mais na tua eleição. Confie mais. Você é um amado de Deus. O Espírito geme por você com gemidos inexprimíveis, porque Ele te escolheu, não pela tua formosura, pela tua força, pela tua inteligência, não, porque Ele te amou, porque Ele te ama. E nós poderíamos falar aqui sobre a questão de possessão, mas eu precisaria de muito tempo, queridos. Tem muito mais assunto nessa palavra. Eu ia falar que os demônios caídos, eles andam por regiões áridas procurando descanso e não encontram, e por isso se apossam das pessoas, entram no corpo das pessoas para possuir, para matar, roubar e destruir. Mas o Espírito Santo, Ele está em você, porque você o aceitou. Você aceitou Jesus. Mas mesmo o Espírito Santo de Deus estando em você, Ele não age sem o consentimento. Ele não atua sem você permitir. E Ele te aguarda. E Ele fala: estou aqui, eu estou aqui. Dê atenção aí, porque muitos que não dão atenção ao Espírito Santo estão com o espírito imundo dentro deles. Tua presença, em nome de Jesus, o novo tempo, o novo ministério,
uma nova condição tem que nascer em nós, porque essa é a verdade apostólica. Medite depois daquilo que o apóstolo ministrou. Medite. Nós precisamos acordar, queridos, deixar de ser crianças. Por isso peça perdão ao Senhor. Agradeça em primeiro lugar. Fala, Senhor, obrigado, porque eu não merecia estar aqui. Eu era habitado de demônios. Os inimigos usavam, me acusavam. Os inimigos faziam besteira na minha cabeça e aceitavam. Mas o Senhor me amou, me salvou, me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ah, meu Deus, eu não sou mais cidadão da terra, eu não sou mais instrumento de Satanás, eu sou servo do Deus vivo, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo está dentro de mim, o Espírito de Cristo está na minha vida. Meu Deus, meu Deus, você é uma labareda de fogo. Deus te dá visão aberta, Deus te dá consciência madura, e quando você lê a palavra, estuda, você enxerga o mundo espiritual, você entende a realidade da eternidade futura, que já é a eternidade presente para você. Não viva mais a eternidade passada, não viva mais sujeito às condições malignas que não casam mais com você. Não seja comum, não seja normal, seja revoltado, seja o instrumento de Deus para salvar, curar, libertar, expulsar demônios, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós vamos tratar isso semana que vem, mês que vem. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, sabe, queridos, Deus me deu um sinal nessa vigília. E o Senhor falou: muitos não vão na vigília hoje. E quando eu cheguei com a minha esposa, eu vi na porta que não tinha nenhum ônibus. Naquela hora eu chorei. Os coordenadores não fizeram o papel deles, foram enganados. Eu vi algumas vans, e eu louvo a Deus por isso. Meu Deus, será que é isso que no nosso ministério Deus merece? Eu não me conformo. Eu não me conformo a pequenez de alguém aceitar não estar aqui. Eu não aceito, queridos. Não entendo quando um coordenador não movimenta sua equipe para participar de um momento como esse. E aí a igreja sofre, a igreja não cresce, o ministério padece, porque nós estamos cuidando da nossa própria vida, nós estamos zelando pelo nosso próprio sono. Por isso que amanhã eu vou ter que trabalhar, eu também vou. Sabe, a gente fica preocupado muito com nós mesmos, não dá valor para a obra. Feche os olhos. Nós estamos encerrando essa vigília, a vigília do incômodo, a vigília do despertamento, a vigília da reflexão, do valor que Deus deu para cada um de nós. E esse valor se chama Espírito de Deus. O demônio está fazendo destruição, horrores nessa terra, porque ele encontrou liberdade, mas não vai encontrar mais na tua vida. Não vai encontrar mais na tua vida. Você não é uma pessoa normal, você não é um servo normal, você não é um ser humano normal, você não é. Você é cidadão dos céus, ungido de Deus, marcado pelo poder do Espírito, para ser instrumento de Deus, para realizar milagres através do Espírito Santo, coisas grandes através do Espírito Santo. E hoje, coloca a mão no teu coração agora.
Eu quero declarar uma verdade. O Espírito Santo está revolucionando o teu coração a partir de hoje. Você vai ler a Bíblia a partir de hoje de uma forma diferenciada, porque você vai ter sede da palavra. Sede da palavra. O Senhor está abrindo agora o teu discernimento. Discernimento. E você vai perceber, vai sentir o mundo espiritual à tua volta. Deus abriu os teus olhos espirituais. Deus vai ativar os seus sentidos espirituais. Deus vai ativar a tua fé. E a partir de hoje você vai enxergar a ação dos demônios. Você vai entender a operação do Espírito, que vai cooperar com o Espírito Santo, vai atuar movido pelo Espírito Santo, e coisas grandes vão acontecer. Pessoas vão se converter, vidas serão libertas, e uma grande restauração vai começar. Aleluia! Porque essa é a marca do intercessor, ser instrumento do Deus vivo nessa terra. Fale com o Senhor agora. Faça um voto, uma relação diferente. Fala: Senhor, a partir de hoje eu vou procurar maturidade. Vocês que não vieram aqui na frente, eu não sei porquê, mas eu estaria aqui na frente. Eu não consigo entender. Mas faça um voto agora de maturidade. Senhor, eu vou me empenhar mais, vou pesquisar mais, vou me aprofundar mais, vou me dedicar mais, porque eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede de Ti. E a partir de hoje, a história da minha vida muda. Aleluia. Levante suas mãos ao Senhor. Levante suas mãos ao Senhor e adore. Adore, adore, adore o Deus vivo. Adore o Rei da Glória. Adore o Deus poderoso. Fala: Senhor, ninguém poderá me suportar todos os dias da minha vida. Senhor, a partir de hoje eu te adorarei, eu te buscarei, eu te servirei. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa minha vida. Aleluia. Pega a mão do pessoal do teu lado agora. Onde você estiver, pega a mão do pessoal do teu lado. Eu estou terminando agora. Mas eu peguei metade do que eu trouxe para vocês. Mas o Senhor falou. O Senhor falou. Isto é igreja. Isto é igreja. Isto é corpo. Isso é vida. Isso é vitória. Você precisa do teu irmão. Teu irmão precisa de você. E juntos temos uma grande obra para realizar. Não se conforme com os moles, os desanimados, os enganados, os trapaceados pelo inferno. Faça uma revolução. Faça uma revolução na tua equipe. Faça uma revolução na tua igreja. Seja apostólico.
E medite nessa palavra, queridos. Medite nessa palavra de hoje. E chore diante de Deus. Para falar: nunca mais, Senhor, eu quero ser infantil na fé. Porque eu sou igreja apostólica. E nos ambientes espirituais, eu vou interagir debaixo do poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Você é um ambiente espiritual poderoso nessa terra. Por isso eu levanto as minhas mãos, queridos, como sacerdote do Senhor, para te enviar para um novo tempo, para te enviar para uma nova condição, para te enviar para viver o poder de Deus na tua vida. E o diabo e seus demônios não tem mais poder de manipular a tua mente. Por isso recebe esse envio apostólico, recebe esse envio apostólico e faça a diferença como servo, como sacerdote, como instrumento do Senhor. Eu te envio com o poder do Espírito Santo e te abençoo para que você faça a diferença nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus.